A proposta de reforma da Previdência que está em votação tem levantado um debate fervoroso de muitos parlamentares e também de civis. Quais pontos podem ser abusivos? Quais podem ser aceitáveis? O projeto proposto é constitucional? Para falar sobre o assunto, eu recebo Isaac Falcão, ele é auditor fiscal da Receita Federal e diretor de Defesa de Justiça Fiscal e da Seguridade Social. Carlos Brandão é professor de Direito Previdenciário na PUC Minas e Luiz Veríssimo, que é advogado, especialista em Direito Previdenciário. Inicialmente, aqui quero agradecer vocês terem aceitado o nosso convite para participar desse tema que está aí na pauta, incomodando todo mundo, não é isso, Isaac? Sim, está incomodando muito. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui para falar. É um tema que precisa ser muito discutido, sim, né? Ainda há muito pouca informação sobre esse tema, então parabéns pela iniciativa de vocês e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Para nós é que é uma honra recebê-los aqui. E você é do diretoria sindical? Os auditores fiscais têm um sindicato, é o Sindifisco Nacional, e há uma seção em Belo Horizonte, da Delegacia Sindical de Belo Horizonte. Eu sou o diretor de Seguridade Social da Delegacia Sindical de Belo Horizonte, do Sindifisco Nacional. Ok. Gente, obrigado mesmo. E eu queria começar aqui o nosso bate-papo sobre a reforma da Previdência, inicialmente falando sobre o contexto, assim, qual o momento do Brasil, por que tem que ter uma reforma da Previdência, e a gente comentava aqui um pouquinho antes, parece que hoje o problema do Brasil é a Previdência. Se não resolver o problema da Previdência, o Brasil fecha as portas. Se resolver o problema da Previdência, nós vamos conseguir com o Brasil desse jeito, ou melhor ou pior, não sei, mas se não resolver a Previdência, fecha as portas. É isso mesmo? Como é que vocês estão avaliando aí essa informação toda? Eu acho que essa urgência é a urgência do vendedor. A gente observa que o Brasil tem um orçamento fiscal que tem tido problemas com déficits ao longo dos últimos anos e tem um orçamento da Seguridade Social que visa justamente suprir as despesas de previdência social, saúde, assistência social. Esse orçamento tem sido estruturalmente superavitário, ou seja, as receitas previstas para ele, o PIS, a COFINS, a CSLL, o concurso de prognósticos, enfim, há várias receitas tributárias previstas no artigo 195 da Constituição da República, têm sido mais do que suficientes para pagar as despesas da Seguridade Social, que estão previstas no artigo 194 da Constituição. Nos últimos 2 anos não foram suficientes por conta dessa crise que a gente está presenciando, que não é uma crise previdenciária, é uma crise em relação ao crescimento do PIB, é uma crise econômica, né? Então a gente tem uma crise econômica temporária e a gente está querendo resolver essa crise com uma retirada de direitos definitiva, né? Não é o caso. Há, sim, diversas medidas que devem ser tomadas para controlar o problema do orçamento fiscal, mas nós vamos ter oportunidade de falar delas, né? Agora, isso eu iria até perguntar. Se o orçamento da Seguridade Social, lembrando que a Constituição prevê que é separado, né? Orçamento da Seguridade Social e orçamento fiscal são 2 peças distintas e... Sim. Às vezes mistura um pouco com os remédios que o governo acaba arrumando, sim, mas ele tem receita específica, não se mistura, e também tem a previsão do orçamento do gasto. Sim. Então, se isso é separado e tem como você gerenciar um separado do outro, por que então que o dinheiro da Previdência iria para o orçamento fiscal, ou seja, para o orçamento geral da União? Então, olha só, a gente tem um tipo de tributo, né? Estamos na nossa área, que é a contribuição social. Ela se destina, ela só pode ser aplicada na finalidade para a qual ela foi criada. Então, essas contribuições, né? A contribuição do segurado, a contribuição do empregador, a contribuição sobre o faturamento, né, das empresas, a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, a CSLL, elas só poderiam, como contribuições, tributo que são, só poderiam ser utilizadas para a Seguridade Social. Como ele era muito superavitário, esse orçamento, ou seja, como tinha muito mais receita do que despesa, o governo fez o governo da época, né, isso já vem desde a década de 90,
uma coisa que inicialmente teve outros nomes, hoje chama desvinculação das receitas da União. Ou seja, é você desvincular a receita da contribuição, ou seja, aquela contribuição só poderia ir para Previdência, Saúde e Assistência Social. Mas como tem muito mais receita do que despesa, então o governo fez um instrumento normativo para poder usar esse dinheiro para cobrir o déficit, esse sim, muito importante, muito duradouro, o déficit fiscal. Ou seja, o déficit nas outras contas do governo que não essas. Foi feito esse instrumento e durante muitos anos se tirou dinheiro do orçamento da Seguridade Social para o orçamento fiscal. Claro que isso subverte o próprio conceito de contribuição. Hoje, alguns estados da federação já começam a dizer se o conceito de contribuição está sendo desvirtuado para ficar parecido com o imposto, então eu, Estado da Federação, tenho o direito de receber o fundo de participação dos estados em relação àquele que foi desvinculado. Quer dizer, isso começa a gerar um problema até de organização federativa. Enfim, nos últimos 2 anos, as desonerações de contribuições previdenciárias começaram a ser tão grandes e de tal montas, e aí é importante deixar claro para quem está assistindo, né, o que é uma desoneração. Quer dizer, por alguma medida o governo, o Estado brasileiro dizia, olha, você não precisa pagar esse tipo de tributo não. Então, só por um exemplo, o setor nosso de mineração, exportação de commodities, não paga a contribuição sobre o faturamento para a Previdência Social. Foi desonerado pela emenda constitucional número 33 de 2001. Ou seja, a gente está mandando o minério para o exterior e ele não paga COFINS. Imagina, 8% de todo o minério que o Brasil arrecada. Isaac, eu quero voltar a falar da desoneração, porque eu acho que ela é muito importante para discutir a reforma da Previdência. Mas, em suma, o que você diz ou o contribuinte, seja pessoa física, o contribuinte individual, o empregado, né, o empregado esse que tem todo mês descontado aí a Previdência no seu salário, seja 8% ou 11% o valor que for, o empregador que recolhe também um valor, isso significa que quando o contribuinte da Previdência faz esse recolhimento para a União, ela está pegando esse dinheiro e fazendo aplicação noutra finalidade. Sim. Com essa desvinculação da receita. A desvinculação é para isso. Agora, eu acho que isso é importante entender, para não parecer assim, a Previdência está com déficit, se não reformar, quer dizer, tem um problema interno que o governo tem que resolver, né? Agora, e o que é que compõe as receitas da Previdência? Quando nós falamos assim, a Previdência, quem contribui para a Previdência? Agora o Isaac falou aqui assim, tem COFINS, tem a CCLL, como é que o cidadão comum, como é que a gente contribui para aportar recursos para a Previdência? Porque nós somos obrigados, né? É imposto. A contribuição está em todo lado, vamos dizer assim, em tudo que a gente compra... É um tributo, né? Sim. É um tributo. Tudo que a gente compra tem ali a COFINS, tá? Ela incide sobre o faturamento das empresas. Então, quando a gente adquire alguma coisa... a gente está contribuindo para a Previdência. Mas isso então significa que quando eu adquiro um produto, tem a COFINS. Tem a COFINS. Eu pago. Sim. Ou seja, eu contribuindo ou não diretamente para a Previdência, como um segurado ou um beneficiado, sim, eu estou contribuindo para a Previdência. Sim, é isso. Claro. Tá, mas por exemplo, quando eu penso no empregado, né? Nós aqui, digamos, somos empregados, servidores públicos, de que forma que a gente contribui para essa Previdência? A contribuição hoje, James, a gente tem o desconto, igual você bem falou, né? Direto na folha de pagamento, né, do segurado empregado. A gente tem também os profissionais liberais, né, o que a gente chama de autônomo, e a gente divide eles entre o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Inclusive, o contribuinte individual, desde 2003, já é descontado no seu pagamento ali, um prestador de serviço já tem um desconto automático, né, tem o recibo do pagamento do autônomo, a gente já tem esse desconto diretamente em folha. Então, basicamente, como a própria legislação previdenciária define, toda atividade remunerada tem a incidência da contribuição previdenciária, seja prestando serviço, seja o segurado que é empregado, que tem um desconto diretamente na folha de pagamento, o facultativo, que é a pessoa que não exerce atividade remunerada, mas opta por contribuir ao INSS, né? E também o prestador de serviço, que presta serviço a uma empresa, a um CNPJ, e tem aquele desconto também feito na sua folha de pagamento, no seu acerto ali com o tomador de serviço, né?
E tudo isso vai para o orçamento da Seguridade Social quando recolhido. Que é o grosso, digamos assim, é a contribuição previdenciária, né? Sobre a situação atual que a gente falou inicialmente do Brasil, é importante a gente sempre lembrar daquela pirâmide etária, né? A gente está numa fase do Brasil que a gente tem a maior parte da população na fase adulta contribuindo, né? Então a gente tem essa reforma, uma das justificativas é uma preocupação com essa população que está trabalhando e está contribuindo agora na idade avançada, né? Na terceira casa ali da pirâmide, que seria na fase em que o Brasil estaria bancando essas aposentadorias, né? Mas o que nos preocupa é como isso vai ser feito, né? Em relação ao superávit, né? Que a gente falou, e em relação a tudo isso. Então vamos discutir aí como que vai funcionar essas mudanças ponto a ponto. Agora, uma outra pergunta é assim, todo mundo é obrigado a contribuir, que na verdade não é nem contribuir, né? Porque se é um tributo, realmente é obrigado, você é obrigado, tem que fazer esse recolhimento, e se não se recolhe os tributos, seja federais, estaduais, municipais, nesse caso um tributo federal, há uma execução, há uma cobrança. Sim. E aí esses grandes devedores que nós ouvimos falar, as grandes empresas devem, e aí tem parcelamentos, reparcelamentos. Não teria que cobrar isso também de quem está devendo? Sem dúvida, a necessidade dessa cobrança, ela acontece. Os números que a Receita Federal divulga dão conta da ordem de 5 bilhões por ano, algo assim. Isso acontece rotineiramente, mas há um número da ordem de aproximadamente 60% desses grandes devedores da Previdência, que são empresas quebradas, falidas, que não têm patrimônio. Então, esse dinheiro é perdido. Ou seja, não resolveria problemas que hoje nós falamos de déficit. Não resolveria, porque a cobrança é inviável, mas ainda que todos esses créditos da Previdência Social entrasse no caixa da Previdência hoje, isso não resolveria definitivamente o problema da Previdência Social, que é um problema não apenas de uma dívida passada, mas também de fluxo. Sim. Já que nesse instante a gente vive uma crise, há um desemprego acentuado que faz diminuir a receita da Previdência, já que a maior fonte de arrecadação são as contribuições previdenciárias na folha de pagamento das empresas, que a empresa recolhe a parte patronal e desconta a parte do empregado. Então, a cobrança dos grandes devedores é sim uma frente que deve ser levada com toda seriedade, ela acontece, deve ser inclusive mais contundente, mas digamos assim, um elemento de dentre todos aqueles que são necessários para uma previdência mais saudável. Eu quero voltar a falar desse assunto, mas nós vamos fazer aqui uma rápida pausa aqui no nosso debate e te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e continue conosco falando sobre reforma da Previdência. E já estamos de volta hoje falando sobre reforma da Previdência. Para falar sobre o assunto, eu recebo Isaac Falcão, que é auditor fiscal da Receita Federal e diretor de Defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social. Carlos Brandão é professor de Direito Previdenciário na PUC Minas e Luiz Veríssimo, que é advogado e especialista em Direito Previdenciário. E se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de tema, envie a sua mensagem para o WhatsApp do programa, que é o 31 98 959 7615. Bom, retomando aqui esse nosso bate-papo, uma pergunta que fica é: por que a reforma se dá mais no chamado regime geral da Previdência do que no regime próprio? Quer dizer, o que é regime geral e o que é regime próprio? Bem, o regime geral de Previdência Social, grosso modo, a gente diria que são os benefícios administrados pelo INSS, se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada. Então, aos empregados, aos contribuintes individuais, que são os empresários, que são os trabalhadores autônomos, que são os trabalhadores, os portuários, que têm um regime diferenciado, aqueles facultativos, já mencionados antes, que são aquelas pessoas que não exercem atividade remunerada, mas querem contribuir. E também determinados tipos de trabalhadores rurais, que são chamados segurados especiais, que têm também diversos aspectos diferenciados na legislação, e esses, em princípio, não têm obrigatoriedade de recolhimento para fazerem jus a benefícios previdenciários de um salário mínimo. E essa aí é um dos problemas da Previdência brasileira também. E o regime próprio é o do servidor? Isso, regime geral, próprio. né?
Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, que a gente fala, né, está destinado ao servidor público municipal, estadual ou federal. Então, a gente tem o regime próprio em cada um desses entes destinado aos servidores públicos. Agora, Luiz, nós poderíamos dizer que hoje o regime geral e o regime próprio, ele é muito diferente, há assim, uma distância entre os dois muito grande em termos de benefícios que são pagos para o contribuinte, ou eles estão mais equilibrados? Como é que está isso agora? A gente já teve uma distância maior, né? A gente fala da reforma de Previdência agora, mas alguns ajustes já foram feitos nos últimos anos, principalmente em relação ao serviço público, né? A mudança, uma das mais importantes que a gente pode ressaltar, seria a aposentadoria do servidor público com o último salário dele, com a integralidade da sua última remuneração, né? E desde a emenda 41 de 2003, a gente teve uma mudança importante nessa área, que foi a contribuição do servidor público, continuando a acontecer, mas ele aposenta ele com a média dos seus salários, né? Da forma que acontece no regime geral. A gente ainda tem algumas diferenças. Mas o regime geral tem um teto. O regime geral tem um teto, o serviço público não. Se a pessoa tem uma média ali de 10, 15 mil, ela vai receber aquilo. E do INSS a gente tem um teto, né? Pois não. Sobre essa parte a gente tem uma pequena discordância. Eu entendo que a partir da medida da emenda constitucional 41, passou a existir também o teto para o servidor público, né? Ficou pendente de regulamentação. Sim, foi regulamentado depois o FUNPRESP. Isso. E hoje o servidor público já não mais se aposenta acima do teto do INSS. Somente aqueles que entraram antes dessa regulamentação e, portanto, contribuíram sobre o teto também. E esses... porque contribuíram acima do teto, enfim, o FUNPRESP trouxe até mais equilíbrio, né? E o que é o FUNPRESP? Só para informar ali para o nosso... É justamente como uma espécie de regime de previdência complementar para o servidor público, né? Hoje em dia, o servidor público ingressado no regime federal, por exemplo, ele vai ter a contribuição até o teto do INSS e caso ele deseje fazer uma contribuição extra, como se fosse um plano de previdência privada, ele paga um valor a mais acima desse teto do INSS e o Estado ou a União entram com outra contribuição à parte para custear esse valor acima do teto, né? Então, vamos voltar aqui. Sim. Nesse caso, o poder público vai ainda aportar recursos lá para financiar se a pessoa optar por esse sistema. Exatamente. E isso acontece com o regime geral, por exemplo? Não. Se eu quero fazer... Eu estou colocando dessa forma para deixar bem claro assim, onde que temos problemas na Previdência efetivamente, né? Diversas companhias, grandes companhias, fazem o plano de previdência privada para os seus empregados, né? Quer dizer... Mas aí são grandes companhias mesmo, né, Isaac? Assim, porque as empresas de médio porte em geral... Não tem condição as pequenas, de fazer... então, não fazem mesmo. Não fazem mesmo. Não é possível para elas fazerem um sistema de previdência privada, né? Mas grandes companhias fazem. Elas aportam um certo valor, uma legislação que estabelece, né, como que isso deve ser feito, num plano de previdenciário fechado. E os trabalhadores aportam uma outra quantia para fazer um complemento, ou seja, para que a pessoa, quando se aposente, aquela pessoa que teve uma renda superior ao teto do INSS, para quando ela se aposente, ela tenha um rendimento um pouco maior que o teto. Ok. Agora, há categorias da Previdência que são diferenciadas também, né? Perdão, do serviço público também há algumas categorias que são diferenciadas, né? Sim, sem dúvida, e assim deve ser, né, James? Porque a gente ainda vai falar dos militares, imagino eu, que são trabalhadores que exercem suas funções de forma bastante diferente. Nós temos servidores públicos também que exercem suas atividades expostos a agentes nocivos à saúde. Isso acontece não apenas nos regimes próprios de previdência, mas também no regime geral de previdência que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada. Nós temos os policiais e todas essas categorias estão agora tentando exercer diferentes pressões para que, quanto a elas, talvez o mínimo possível seja modificado. Curiosamente, essa proposta de emenda constitucional, a PEC 6 de 2019, do atual governo, ela ressuscita para policiais... ao contrário do que foi comentado aqui, que já é uma regra de consideração também nos regimes próprios de previdência, do histórico de contribuições do trabalhador, ela ressuscita a aposentadoria de acordo com a última remuneração para policiais.
na contramão da ideia da própria proposta de emenda constitucional. Ou seja, não era da média do salário dele, ou da contribuição dele. Isso já é assim, a média, também para os trabalhadores do regime próprio, já é... Né, mas para essas categorias, inclusive, que, por exemplo, a PEC, só para esclarecer também ali, a emenda 41, ela também pegou, por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público, servidores do Legislativo, todo mundo está nessa mesma condição, inclusive os agentes políticos, ou não? Magistrados, membros do MP, de carreira, etc., todos também foram atingidos pela emenda de 2003. Sim. Ok. Sim. E quanto... em suma, busca-se através dessa reforma uma maior proximidade, uma busca de maior isonomia entre o regime geral de previdência, que se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada, e os regimes próprios. Tá? Isso, então, nós temos aí um critério bastante genérico que busca-se implementar no futuro de aposentadoria para os homens aos 65 anos de idade, para as mulheres aos 62, tá? E valores de aposentadorias tomados de acordo com o histórico de contribuições, o histórico de remunerações desse trabalhador. O que eu digo é que essa PEC ressuscita uma regra diferente, já passada especificamente para policiais. Mas por que teria essa... O critério do governo que a gente não teve acesso. Exatamente. Né? É um mistério. Por que todo mundo está perdendo e essa categoria, especificamente na PEC, por enquanto, está ganhando? Pois é, mas isso vai para os militares, a previsão só para militares das forças... Perdão, policiais. Para policiais. Para policiais. Ok. Uma vez eu conversei com um policial sobre isso, sabe? E ele, muito lúcido, me deu um depoimento que me marcou sobre isso. Ele disse, olha, não está nos atingindo negativamente, mas eu sou contra, porque eu sei que não tem como, com uma medida dessa, enfrentar todo mundo ao mesmo tempo. Então, hoje a gente sabe que é contra uns, amanhã vai ser contra os que sobrarem. E sobre isso, uma coisa que é tida hoje como um privilégio para o servidor público, que é a estabilidade, eu tenho que lembrar que o servidor da iniciativa privada o empregado privado já teve estabilidade, quando fizeram uma opção, entre aspas, pelo FGTS. É claro que ninguém que não optasse pelo FGTS seria contratado. Assim se acabou com a estabilidade no setor privado como se fosse uma opção. E aí o que acontece? Hoje estão falando sobre a opção pelo regime de capitalização. Então, só antecipando esse assunto, mas você vê como que transformaram o que antes era um direito de todos no que agora chamam de um privilégio. Qual que era o direito? Você não pode ser mandado embora a bel prazer do seu patrão. Ele pode te mandar embora se você não estiver produzindo, se ele não precisar mais do seu serviço naquela unidade, mas ele vai ter que motivar. Hoje é assim com o serviço público, ou seja, o servidor público pode ser mandado embora, mas você tem que comprovar por que é que ele está sendo mandado embora, qual que é o justo motivo da dispensa dele, né? Isso hoje é visto por muitos como se fosse um privilégio, porque tiraram de alguns. O que acontece agora com a entrada do regime de capitalização? Que eu ia até perguntar sobre isso, né? Com essa previsão, a PEC diz, ou não a PEC, mas enfim, a regulamentação prevista diz que será uma opção, né? O trabalhador poderá optar pelo regime de capitalização. No regime de capitalização, o empregador não está previsto contribuição dele. No regime do INSS, no regime geral, o empregador tem que pagar 20% da folha de pagamento como uma contribuição para o sistema. Na capitalização, não. Na capitalização não está previsto. Se fizer uma analogia, a capitalização do serviço público, o empregador aporta recursos. Aporta. Mas, e aí você imagina, não está previsto lá aporte. Então a empresa, se ela contratar uma pessoa que, entre aspas, optou, ela não está previsto contribuição sobre a folha de pagamentos. Mas se ela contratar um empregado que, entre aspas, não optou, aí ela tem que pagar 20%. Quem será que as empresas vão preferir contratar? Né? E aí perde o sentido toda a discussão que a gente está fazendo sobre quais são os critérios para se aposentar, como é que vai calcular o valor da aposentadoria, quais são os benefícios previstos. Por quê? As pessoas vão, entre aspas, optar por perder tudo isso. Então, essas regras não interessam mais. Tem razão do emprego também. Será esvaziado. Será esvaziado. A regra perde o interesse porque a pessoa vai estar num regime que é parecido com o regime chileno, né? Que inspira a turma que fez isso.
é o quê? Vai juntando um dinheiro que tiver lá. Que, aliás, a crítica ao regime em alguns países, até da América, é que tem havido uma pauperização da população em razão desse sistema que não funcionou lá, né? Sim. E parece que o Brasil, nessa contramão, está querendo implantar aqui para o trabalhador do regime geral. Ou seja, nós corremos o risco, daqui a algum tempo, ter um aposentado em situação quase que de miséria, digamos, ou é um exagero dizer isso? Exatamente. E como a gente observa já isso na realidade, eu nem chamaria de um risco, né? Porque a gente já tem a amostra... É uma iminência, né? Isso aí. Como dizemos no direito, não é um risco, é uma iminência, né? Bom, eu quero falar sobre alguns temas aqui ainda importantes, o tempo passa tão rápido, mas eu preciso fazer um rápido intervalo, mas antes, se você quiser participar do nosso Advocacy, então mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre reforma da Previdência. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no Advocacy o Isaac Falcão, que é auditor fiscal da Receita Federal e diretor de defesa da Justiça Fiscal e da Seguridade Social do Sindicato dos Auditores Fiscais. Carlos Brandão é professor de Direito Previdenciário na PUC Minas e Luiz Veríssimo, que é advogado, especialista em Direito Previdenciário. Olha, nesse último bloco aqui, algumas coisas importantes, assim, o que isso significa lá na ponta, uma reforma da Previdência, né? Que eu queria até deixar isso bem claro para o nosso telespectador. Mas uma pergunta também que é colocada é, falamos aí de queda da arrecadação em geral, o orçamento também fica com mais dificuldade para ser executado em razão da queda da arrecadação, e uma pergunta que eu faço, reforma da Previdência tem um impacto nas contas, a reforma trabalhista tem um impacto nas contas da Previdência? Sem dúvida. De que forma isso? Esse é um ponto que beira a crueldade que está presente nessa proposta de emenda à Constituição. Um dos aspectos da reforma trabalhista, ela acaba permitindo que o empregador atribua no contra-cheque do empregado o que ele acha, o que ele considera que sejam verbas indenizatórias. Então, a reforma trabalhista acaba por permitir que o empregador atribua ali um salário ou o mínimo da categoria para o trabalhador e coloque outros R$10 mil ou R$20 mil como verbas indenizatórias. Sobre as verbas indenizatórias não incidem contribuições previdenciárias. Então, essas contribuições incidirão apenas sobre o mínimo. Então, a arrecadação da Previdência cai. A longo prazo, para o segurado, isso é péssimo porque o benefício de aposentadoria que ele receberá, que já é minimizado pela proposta, vai ser considerado com base nesse mínimo e não com relação às reais remunerações dele ao longo de sua vida. Tá? Então, sim, a reforma trabalhista, ela, sem dúvida, aumenta o déficit da Previdência e ela minimiza benefícios previdenciários. E, para piorar, quando da reforma trabalhista foi feita uma das previsões dela, que acabou não sendo aprovada, era que, no caso do trabalho intermitente, o trabalhador... do contrato intermitente, se isso teria também impacto. No caso do trabalho intermitente, o trabalhador poderia trabalhar menos dias do que todos os dias do mês, receber, portanto, remuneração inferior ao mínimo, e ele deveria, então, haveria a contribuição da empresa e o desconto sobre esse valor inferior ao salário mínimo, e ele deveria complementar. Isso não foi aprovado quando da reforma trabalhista. Tá? Essa medida provisória perdeu a eficácia no Congresso. E a PEC agora novamente ressuscita isso. Então, vai acontecer a seguinte situação peculiar. Um trabalhador que não consegue trabalhar todos os dias do mês, porque não tem oferta de trabalho, vai acabar trabalhando ali durante 10 dias do mês. Ele vai receber menos que um salário mínimo. Se ele conseguir se alimentar, a gente dá graças a Deus. Tá? Só que a PEC prevê que ele vai ter que, do bolso dele, com uma renda que ele não ganhou ao longo do mês, complementar essa contribuição até alcançar o mínimo de um salário mínimo, sob pena dele não ter esse tempo de contribuição considerado para fins previdenciários. Ou seja, ele tem que ter um dinheiro inexistente e ele tem que recolher uma contribuição que incide sobre uma base de cálculo que é a existência do pagamento de salário, mas esse salário não existe. E aí é uma desoneração do empregador e uma oneração do contribuinte. Uma sobre-oneração da parte mais frágil. Ou seja, isso é bastante preocupante. Esse é um dos pontos de maior crueldade da proposta. Agora, ainda antes de falar de alguns outros aspectos, especificamente da reforma, se nós pensarmos, aliás, do impacto disso para o contribuinte, de uma forma geral, sobretudo do regime geral,
A reforma, ela visa, e aí fala que vai arrecadar ou economizar não sei quantos bilhões em tanto tempo, que isso vai resolver o problema das contas do país. O problema fiscal do país vai ser resolvido por aí, aliado a outra proposta do governo, que é um plano de vendas, vender tudo, né, que é a desestatização ou a privatização. Bom, passada essa reforma, qual que é a contribuição maior para as contas públicas? O regime geral ou regime próprio? Como é que está a análise disso, Isaac? Então, obrigado pela pergunta. Olha só, quando a gente pega a proposta, a PEC 06 de 2019, o documento, né? Qualquer pessoa pode entrar no Google, procurar, tirar no site da Câmara, imprimir e ler. O último parágrafo é mostrando quanto de economia se espera fazer em cada medida. E aí a gente vê que mais de 80% da economia que se pretende é com o regime geral, é com o INSS, é com a abono, ou seja, não tem nada a ver com servidor público, mais de 80%. E no regime geral, Isaac, 2/3 dos segurados ganham um salário mínimo. É impressionante, né? Ou seja, da fatia da população, a parcela que ganha menos é de onde vai tirar mais dinheiro. É de onde vai tirar mais dinheiro. E aí a gente aprende muito isso na auditoria fiscal do nosso cotidiano, o seguinte: você tem que olhar para aquilo que é importante. Porque se eu começar a fazer auditoria numa empresa e olhar aquelas notas fiscais de valor pequenininho, assim, eu não vou chegar, nunca conseguir fazer um crédito ali. O que importa aqui? Qual que é o negócio real? E quando a gente vai olhar o que importa na reforma, qual que é o negócio real, é olhar a última tabelinha lá. São as pessoas que ganham menos. E aí, claro que num país como o nosso, que é um dos mais desiguais do mundo, qualquer medida governamental que você tem que justificar tem que ser para combater a desigualdade. Né? Você não vai ver nunca um político, um técnico, quem quer que seja, dizendo: nós estamos fazendo uma medida aqui para aumentar a desigualdade. Isso é impossível. Tem que ser para diminuir a desigualdade. Então, mas como que eu vou diminuir a desigualdade tirando o benefício do INSS? Ele diz: então nós vamos onerar mais as pessoas, os ricos, e desonerar os pobres. Aí você vai, nesse documento, no próprio texto da PEC 06, item 50 e item 51. No item 50 ele define os ricos e no item 51 define os pobres. Os pobres são aqueles que ganham, em média, R$ 1.200 de benefício. Os ricos são aqueles que ganham, em média, R$ 2.200. Os ricos? Então, daí você vê quem é que está sendo atacado. Agora, classe média. A classe média de R$ 2.200, você imagina só. Pode nem se dizer classe média. Tende a piorar ainda, né? A gente ressaltou aqui cerca de 2/3 dos benefícios são pagos no salário mínimo, vão ser praticamente todos, porque as próprias mudanças de cálculo que estão propostas na PEC, apesar de, além de ter uma alteração na média salarial, né, hoje em dia na regra de aposentadoria, os 20% piores salários de contribuição do segurado são descartados para o cálculo, na grande maioria dos casos. De acordo com a PEC, não, é uma mudança na regra de cálculo, inclusive para quem já está pagando. Para quem já está no sistema há 10, 15, 20 anos, vão ser utilizados todos os salários do segurado. Então ele não vai ter nem esse alívio, né, de aumentar a sua média em relação ao descarte, porque vão ser usados todos os salários. Então aquele trabalhador que hoje em dia fica desempregado por um determinado período, muito comum cada dia mais, né, o desemprego aí, a gente vê isso todo dia, ele poderia contribuir ali por 1, 2, 3 anos sobre um salário mínimo, que isso não ia entrar na aposentadoria dele. E com a PEC isso vai entrar, né? E é muito detalhe de cálculo para a gente falar, né? Não dá nem, infelizmente não temos tempo para tanto, mas a própria acumulação de benefícios, as regras vão mudar, vai ter um desconto se a viúva já é aposentada, vai receber mas eu a acho que pensão do marido. Desculpa, Luiz, mas eu acho que isso é importante dizer para a população saber. Na ponta, a população precisa saber o que isso me afeta diretamente. Sim. Então, você está falando aí, se a pessoa for aposentada, um casal, Sim. Os dois, um é aposentado, o outro não é aposentado. Sim. Perdão, os dois são aposentados. Se hoje um deles morre, o outro recebe a pensão. Sim. Tem a aposentadoria e a pensão. Integralmente, no mesmo valor que a pessoa recebia de aposentadoria. Isso. Pela reforma, como que fica essa situação? Pela reforma, a pessoa teria o direito a optar ao benefício mais vantajoso, né? E em relação ao segundo benefício para acumular, ia ter um desconto nesse benefício. Né? Então, a depender do valor do pagamento da aposentadoria, até um salário mínimo receberia-se 80%, entre o salário mínimo e 2, 60%. Então tem um decote, né, nessa segunda aposentadoria, né, que é a aposentadoria convertida em pensão, no caso, tem esse desconto também. A própria
regra do benefício, hoje em dia a gente tem a possibilidade de se aposentar com a média integral de contribuição, caso tenha a soma, né, da idade do tempo. Nesse ano é 86 pontos para a mulher, 96 pontos para os homens, né? Essa possibilidade não vai mais existir, né? Apesar de poder se aposentar com os pontos, a regra de cálculo nova já entra imediatamente. Não tem nenhuma regra de transição para o cálculo do benefício, né? Tem uma regra de transição para os trabalhadores terem acesso ao benefício, mas o cálculo já vai ser pior e o valor dos benefícios também vai ser menor. Agora, e quando também assim, a informação vem de forma geral na imprensa, acaba que a maioria da população não vai ler o texto, igual o Isaac falou que vai lá, pega a proposta e deu uma lida e tal. Isso não vai acontecer e muitas vezes, mesmo lendo, não vai ser tão claro assim para a população em geral. Se pensarmos em termos de tempo de contribuição, isso aumenta muito hoje para o regime geral? Sim. Hoje em dia a gente, tanto em relação ao tempo, tanto em relação à idade, né? Hoje em dia não temos uma idade mínima para aposentadoria e isso vai ser colocado vai ser qual pela proposta? A regra final que geral, a gente fala, assim, né? A gente fala que tem 2 tipos de regra nessa PEC. Tem uma regra de transição para quem está no meio caminho ali, para quase se aposentar, e uma regra transitória, que seria de 65 anos de idade para os homens e 62 para as mulheres. E a gente fala que é transitória porque isso ainda vai poder ser regulamentado por leis que vão vir por aí, que a gente não sabe como será regulamentado. Inclusive na PEC, a gente tem o que a gente chama de gatilho, que é o aumento dessa idade de 65 e 62. Sim. Então ela pode ser variável de acordo com a expectativa de sobrevida da pessoa, quanto que ela vai viver ali ainda, quanto que é esperado. Então, vai se aumentar o tempo de contribuição, porque na regra de transição são exigidos mais pontos, né? Hoje em dia é 86, 96, mas vai aumentar 1 ponto a cada ano. Então, daqui a 4 anos já vai ser 90, 100, né? Para a pessoa ter acesso ao benefício. O problema da expectativa de vida é que se ela diminuir, eu duvido vai haver o gatilho negativo. O gatilho negativo. E, James, esse incremento de tempo de contribuição e de idade, ele ganha especial relevância quando a gente pensa nos trabalhadores que exercem suas atividades em condições especiais que prejudicam a saúde e para os professores. Eu sempre fico me imaginando se uma senhora de quase 60 anos de idade tem condição de ir correr atrás de criança numa escola. Tá? Não, e um pedreiro vai ter condições de atender esses critérios aí, esse aumento todo, né? Que é um serviço pesado, né? Sim. De contribuir, esse tempo de contribuição de idade, se fizer a soma toda, assim, algumas categorias vão ficar de fora. Mas, gente, assim, o tempo ali está correndo, mas algumas perguntinhas que a gente não pode deixar sem resposta. O BPC, que é o benefício da prestação continuada, que é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e do orçamento da Seguridade Social, né? Mudou também a regra disso aí, né? Assim, não é o salário mínimo para todo idoso ou todo deficiente igual é hoje. Sim, o BPC, benefício de prestação continuada, é pago hoje ao idoso com mais de 65 anos de baixa renda e as pessoas com deficiência inseridas em famílias de baixa renda. E a PEC ela apresenta uma possibilidade de antecipar o pagamento do BPC, mas se a gente for analisar contabilmente, a gente vê que não há antecipação, é na verdade uma economia financeira, tá? Pagar esse benefício para os idosos a partir dos 60 anos de idade, mas pagar com um valor de só R$400. Então, quando a gente verifica a matemática da coisa, percebe-se, na verdade, que há uma economia de recursos aí. Não há antecipação, não há dádiva nenhuma. E, diga-se de passagem, os rumores dão conta de que, quanto ao BPC, o próprio governo já mais ou menos desistiu. Falou, não, isso não vai passar, isso não vai persistir. Tá? E o BPC é um ponto nodal da Previdência, sim, apesar de ser um benefício assistencial, porque, infelizmente, há uma pequena porcentagem de trabalhadores brasileiros que sabem que hoje, aos 65 anos de idade, terão um BPC, trabalhadores de baixa renda. E não é a maioria, de modo algum, mas isso acontece. Critério de 1/4 salário mínimo per capita, né? Exato, que é afastado pela jurisprudência, diga-se de passagem, mas há um pequeno número desses trabalhadores que falam, bem, se aos 65 anos eu terei direito de receber o BPC independentemente de tempo mínimo de contribuição, então eu prefiro trabalhar sem carteira assinada. Isso acontece. Não é em grande número, mas isso acontece. Gente, só, bem rapidinho, Isaac, é porque eu quero fazer uma pergunta e a gente só tem mais um minutinho, por favor. Não, pode falar. Então, é o seguinte, é porque esse negócio de onerar menos os pobres, né? Baixar a alíquota de 8% para 7,5% significa o seguinte, o sujeito que ganha um salário mínimo,
8% é R$80. Quando baixar para 7,5%, ele vai pagar só R$75. Ou seja, diminuiu R$5 no que ele paga por mês. Assim nós estamos ajudando o mais pobre. Só que o que acontece? Ele vai ter que contribuir 5 anos a mais. Para o trabalhador brasileiro, que metade está na informalidade, você contribuir 5 anos a mais, normalmente significa você trabalhar 10, 15 anos a mais para conseguir 5 de contribuição. Agora, muito bom. Agora, encerrando mesmo aqui, só uma perguntinha de 20 segundinhos aqui para vocês dois. Por que excluir a necessidade de PEC para a reforma da Previdência no futuro? O que isso altera para nós? Na própria redação da PEC que a gente está falando, a gente vê que muitas questões ainda serão regulamentadas por lei complementar. Né? E a gente não tem essa certeza de quando essas leis vão ser feitas e como elas vão ser feitas. Que acaba tendo um quórum menor, menos qualificado do que a PEC, né? Para ser aprovado, não vai precisar de uma nova emenda para fazer essas alterações. Gente, é muita coisa para falar em tão pouco tempo. Obrigado, Isaac. Obrigado vocês, professores que estão aí dando aula para nós. Carlos, Luiz, muito obrigado. A gente espera poder contar nessa conversa aqui ainda sobre reforma da Previdência. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te esperamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.